Bem-vindos ao 5º episódio do Café e Filhos. E hoje eu estou com uma bancada de peso. Eu estou sozinha, a Cassi não está hoje nos acompanhando, mas ela está aqui nos bastidores com a gente. Mas a nossa bancada toda branca aqui, ó, me senti até... Não me contaram que era pra vir de branco. Mas a gente trouxe hoje um tema muito especial. Um tema que aquece o coração aí de todas as mãezinhas, e eu tenho certeza, que é o nosso agosto dourado. Gente, eu vou pedir para que elas se apresentem, porque eu não quero errar o nome, nem o que elas fazem, porque a bancada hoje tá espetacular. Vamos começar com a doutora Sabrina, ela vai falar um pouquinho para vocês sobre ela, sobre o que ela faz, e depois a gente passa para vocês, tá bom? Eu sou a doutora Sabrina Carvalho, sou pediatra. Já há alguns aninhos, não vou entrar em detalhes. Eu atuo hoje em consultório e também como responsável técnica pela UTI neonatal no Hospital São Lucas. Sou a Abigail, sou enfermeira, consultora de amamentação, também trabalho direto com o aleitamento materno e lido diretamente com esse tema tão desejado e aclamado. Exatamente. E aí, meninas? Eu me chamo Janaína Wojcikowski, sou nutricionista há 18 anos, especialista em nutrição materno-infantil e aleitamento materno e também especialista em terapia nutricional com ênfase em cuidados intensivos. Atualmente, eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde Lucas do Rio Verde, disponibilizada pelo hospital, e participei da implantação do Banco de Leite Humano e atualmente respondo tecnicamente pelo Banco de Leite Humano junto ao Ministério da Saúde e a Fiocruz. Nossa, que legal, você tá vendo? Eu falei? Tá cumprido. Achei que não ia acabar. Bem, eu sou a Adriane Welter, eu sou enfermeira de formação, 28 anos como enfermeira, mas já tem uns 15 que eu estou na área de administração, né, de serviços de saúde. No Hospital São Lucas hoje eu atuo como gerente de assistência, então todas as áreas da assistência, exceto, né, a parte médica, fica sob a minha gerência, né? Inclusive o banco de leite, que é algo muito especial nessa gerência. Exatamente, que é o nosso tema de hoje, gente. Então, assim, para complementar e a gente começar o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o aleitamento materno, sobre a importância, vamos falar sobre o banco de leite do Hospital São Lucas, que é muito importante para nossa cidade, que é uma sementinha, né, que está sendo plantada, porque ainda é muito novo na cidade. E vamos falar dos cuidados que a pediatra pode ajudar, que uma profissional que está ali focada nisso pode ajudar as mãezinhas de casa também. Vamos desmistificar um pouco esse processo que é o aleitamento materno, né? Eu vou começar fazendo algumas perguntas e aí vocês sintam-se à vontade, a câmera de vocês, tá bom? Eu quero saber, Sabrina, qual que é o benefício hoje para a mãe e para o bebê do aleitamento materno ali no início dessa caminhada juntos? Todos, né? Eu falo assim que por mais que a indústria tenha se desenvolvido leites de tudo quanto é jeito que você acha hoje no mercado, ninguém consegue fazer leite materno em pó, né? Então é um alimento inigualável, assim, né? E eu acho que esses dias nós tivemos, né, um simpósio, um seminário sobre aleitamento materno, e eu comecei falando exatamente o que eu vou falar aqui. Muito se fala sobre aleitamento materno e pouco se conhece sobre aleitamento materno. Exatamente. Então, assim, é um assunto que se fala tanto, tão difundido, e como você falou, hoje ele ainda é muito cheio de mitos, cheio de inverdades, mal conduzido, né? O que faz muitas vezes com que a gente tenha uma taxa de aleitamento muito menor do que nós gostaríamos, né? Mas para a mãe, assim, as vantagens em relação ao pós-parto, de diminuir a hemorragia, melhor retorno do ganho de peso e até mesmo na prevenção de alguns tipos de câncer, né? É mesmo? Uhum. E pro bebê simplesmente é um alimento que é feito especificamente para aquele bebê. Então isso é uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, no leite materno. Não existe leite materno igual. Então, assim, o leite materno que você produz é para o seu bebê. Ele atende as necessidades nutricionais do teu bebê. É diferente de um leite materno que ela vai produzir, que vai atender o bebê dela. O bebê então, dela. Eu costumo dizer, né, que o leite materno é bebê específico.
né? Então ele se dirige exatamente às necessidades daquele bebê. Então ele muda de acordo com aquelas necessidades. Por exemplo, se você tem um quadro infeccioso, você vai aumentar ali a produção de citocinas, de anticorpos, enfim, que vão passar através do leite materno para tentar proteger aquele neném contra uma determinada infecção. Para que ele também não... Isso. Então, assim, ele é um alimento dinâmico, né? Então isso Nossa, é incrível, né? É uma perfeição, assim. É surreal. Se a gente for estudar isso bem a fundo, na verdade a gente não vai sair daqui nunca se a gente for falar todos os pontos do benefício disso, né, para uma criança. Quando a gente vai trabalhar, eu trabalho muito isso na consulta pré-parto, né, a questão do aleitamento em si, a questão dos mitos, né, e eu sempre falo assim, gente, nós somos pensados nos mínimos detalhes, né, então assim, mãe e bebê foram fabricados, né, para que eles tenham uma interação perfeita, né? E eu falo que é só a gente não atrapalhar, tá tudo certo. É só a gente conhecer todo esse mecanismo e acreditar, né, nisso, que as coisas vão. Quando eu estava grávida, eu participei de a empresa que eu trabalhava dava assim, vamos fazer um cursinho pra mãe, aprender a trocar fralda, não sei o quê. E a enfermeira falou pra gente que assim, ela falou, gente, é automático, é natural. A hora que você botar o bebê aqui, você olhar pra ele, o teu leite vai descer, é natural. Eu falava, capaz, olhar pro bebê? De olhar pro bebê, eu falava, não, mas é muito real, né? Quando você coloca ele assim, que você nem começou, você já sente, porque você sente de verdade o leite descendo. Eu falava, meu Deus, sério. Dá aquela ardidinha. Você sabia que nós damos o nome de hormônio do amor, né? Não sabia. É a ocitocina, que é estimulada quando você interage com o teu um olhar pra criança, ela não tá nem com a boca ainda no peito, assim, ó, e já tá descendo. Eu falava, meu Deus, isso é surreal. Só que é uma coisa que eu gostaria de dar uma observação, que às vezes a amamentação ela é romantizada. Porque a ocitocina, embora seja um hormônio assim do amor e que realmente você olhando o bebê, realmente tem aquele relaxamento e daí ejeta esse leite, que a ocitocina é esse hormônio que ejeta o leite. A gente fala assim que não é só isso. Não. É o fato de ele abocanhar bem da forma correta essa mama, ele saber sugar, ele saber extrair esse leite, que é a parte, vamos dizer assim, não romantizada dessa rotina da amamentação. Então, por mais que seja algo que transmite um prazer para a mãe, porque a ocitocina traz esse relaxamento, em contradição acontece também o fato de não ser tão prazeroso em algumas situações. Por exemplo, há uma pega errada, uma anquiloglossia da língua presa, a língua presa, a dificuldade na sucção também, uma disfunção oral. Tudo isso vai, um lábio leporino também pode ter uma dificuldade nessa sucção. Mas pode não pra isso temos. E só pra complementar, né, Abigail? Não só quando a gente tem todas essas intercorrências que seriam imprevistos, né? Mas mesmo no normal, vamos por assim. Eu costumo dizer que bebês não nascem sabendo mamar. Nenéns nascem prontos para aprender a mamar, né? Eles nascem com reflexos, eles nascem com a capacidade de aprendizado. Então, tudo que a gente precisa aprender leva um tempinho. E eu acho isso muito importante, eu friso muito isso nas consultas com as minhas mamães, porque a gente romantiza, eu brinco com elas, falo assim, gente, vamos sair da Disney, né? Vamos sair da Disney, porque tudo que é aprendizado leva um tempo. Então, esse bebê, ele vai precisar de um tempinho para aprender a mamar, e essa mãe vai precisar de um tempinho para aprender a mamar. Ah, doutora, mas eu já tenho 5 filhos, você ia amamentar. Não, esse é o primeiro, né? Eu costumo dizer que assim como a gestação é uma diferente da outra, as histórias de amamentação também são individuais, né? Cada bebê vai ter a sua, jeito, né? E isso é muito legal, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então sempre aparece aquela mãe e fala assim, nossa, meu filho nasceu, pegou meu peito e eu não tive nada. Tá bom, ela faz parte de menos de 10%, né? Cerca de 90% das amamentações, elas vão ficar redondinhas, sem aquele tira, põe, ajusta, pega e tenta daqui, tenta dali, ensina daqui, ensina dali, por volta da 3ª semana de vida, né? Então isso exige
ainda, né? Isso exige muito. Eu falo que é muito importante que as mães tenham conhecimento, né? Que elas realmente leiam sobre o assunto, mas um conhecimento embasado, né? Porque eu falo que no Google a gente não sabe quem tá orientando, O chat né? GPT. Já pensou? Oh, Minhas mães Deus. já estão vindo com o chat GPT, eu aprendi. Você já pensou? Eu O falo chat pra mostrando elas, uma foto. eu falo pra elas, eu falei assim, troca 10 cliques no Google por uma mensagem pra mim, tá tudo certo. Eu costumo dizer que a amamentação parece óbvia, mas não, Não é. é, Ela né? não tem nada de óbvio. Ela E não que é um essa- processo natural. Essa impressão de que a grama do vizinho é mais verde é só ilusão de ótica. É, também. com certeza. Sim. E é muito comum a gente se deparar com mulheres que já são mães de segunda, terceira viagem, mas que chegam até nós não tendo pesquisado nada. Uhum. Porque hoje o bombardeio de informação é tão grande que é exatamente isso. Confunde, você não sabe se aquela informação é verídica, É ou se não, ela né? é confiável ou não. Então muitas dizem assim, prefiro nem pesquisar para não enlouquecer. Que bom! Melhor essas do que aquelas que vêm com uma bomba de informação e nada bate com nada. Fica né? duvidando muitas Isso. vezes do profissional, né? Chegam cheias de dúvidas e aquela coisa do período que se leva para estabelecer uma amamentação, porque realmente o bebê não nasce sabendo mamar. A doutora Sabrina costuma dizer isso sempre, né? O bebê mamava dentro do útero? Ele não mamava. Então como é que ele já nasce sabendo mamar? É um dos maiores mitos que se criou até hoje, é de que o bebê nasce sabendo mamar e que a mulher já sabe amamentar. E essa é uma relação que ela vai ser construída É um processo, ao longo do né? tempo. É um processo. Sem contar a quantidade de informações desencontradas, né? Ai, porque antigamente fazia assim, daí vem a avó, daí vem a madrinha, daí vem a tia, e todo mundo tem uma informação diferente, deixa a gente doido. Por isso é né, importante você ter um profissional em quem você confie, né? E que possa te orientar e que você vá seguir aquelas orientações. Eu também costumo dizer que cachorro de muito dono passa fome, ninguém sabe quem deu comida, né? É verdade. Então é muito importante exatamente isso, você ter um profissional que você confie e que vai poder te ajudar, que vai poder te orientar e que aquelas informações você realmente vai poder seguir, né? Porque como você falou, é um bombardeio para todos os Para lados. todos os lados, Minha né? opinião não falta, né? Então, nessa construção do conhecimento, se faz importante a família toda, Sim. né? Porque é muito comum alguém chegar e falar, ai, desiste disso, você tá sofrendo, você tá com dor, né? Ou ao contrário, né? A mãe já... Ou então ter uma pressão exagerada também, né? E hoje a gente sabe que é uma escolha, Sim. né? Por mais que o aleitamento ele tenha 1 milhão de benefícios, mas é uma escolha da mulher. Exato, É isso é bem assim como o importante. modelo do parto, né? Que parto que ela quer ter, enfim. Então é uma escolha, né? Às vezes essa escolha tá baseada em conhecimentos que ela tem, experiências que não foram bem sucedidas, enfim. Mas é uma escolha, né? Isso também tem que ser Com respeitado. certeza, Né? concordo plenamente. Assim, é o que a gente fala, né? Não é porque deu certo pra um que vai dar certo pra outro. E inclusive hoje aqui, antes da gente começar, a gente tava conversando com a Sabrina, que ela mesma sofreu muito, praticamente não amamentou. Aí eu penso comigo assim, nossa, mas a Sabrina, que é a médica, que é a que mais orienta. Lógico, por quê? Porque é de cada um, porque é do Sim. corpo, porque é do organismo, porque é do bebê, né? Então é N coisas. Mas, e aí vem a Abigail nesse período. período Pega pacote. essas mães, essa rede de apoio, e joga pra ela as que ela resolve. crendices vêm. Gente, quando chega, o bebê nasceu, todo aquele parto aconteceu, aquele fuzuê ou não, né? Porque uma cesariana também não tem tanto Tem fuzuê. Mas é mais tranquilo do que um parto normal. É um fuzuê É, organizado. E aí, quando chega no quarto, essas famílias que eu encontro, né? Às vezes de um pai que quer, porque quer que a mãe amamente a qualquer custo, a mãe da mãe, ou a sogra, né? Toda uma rede de apoio ali para apoiar. Gente, é muito fundamental a rede de apoio. E Inclusive, que às vezes não apoia, né? às vezes não apoia a amamentação diretamente a mãe, porque é um momento que ela sofreu para parir ou teve um processo cirúrgico, imagina, é uma cirurgia que vai te precisar de você após, então a gente encontra essas famílias no primeiro dia pós-parto, que todo mundo quer que resolva a todo custo agora, Sim. e Não essa tem mãe processo, às vezes né? não está preparada, né?
não está preparada psicologicamente, lembra sempre. Eu falo assim, gente, a ocitocina só vai ser liberada quando você estiver relaxado. Nesse ambiente não vai rolar. Não vai rolar. E outra coisa que eu acho muito importante, assim, é que as mães, a família, enfim, todo mundo, né, tenha consciência da fisiologia, eu falo, sabe? Tipo, se a gente entender o que tá acontecendo com aquela mãe, com aquele bebê, o que aconteceu durante a gestação, o que vai acontecer no pós-parto imediato, isso tranquiliza o coração da gente, né? Eu falo que uma das coisas, você falou assim, logo depois do parto, da cesárea, aquela família quer que a gente resolva tudo aquilo. Eu falo pra a minha maior dificuldade é eles entenderem que aquele bebê não tá mamando, mas tá tudo bem. Às vezes sai um tá só dormindo, mas gente, não vai acordar não. Mas nas primeiras 24, 36 horas, dificilmente um bebê vai, né, louco pro peito, porque é aquilo que nós falamos, a natureza é perfeita. Então esse bebê ele vai aprender a mamar lá dentro antes dele nascer. Peraí, vou fazer o meu estoquezinho aqui para aguentar, para me manter vivo nas primeiras horas de vida, né? E eu, principalmente no parto normal, eu falo, o bebê ele trabalha com a mãe para nascer, então eu falo, esse bebê tá cansado, né? Assim, a gente aproveita, né, ali a primeira, segunda hora de vida, que é quando eles estão mais despertos, exatamente para pôr, para fazer o contato pele a pele, para fazer essa primeira sucção, não com o intuito de alimentar este bebê, mas com o intuito de criar vínculo, com o intuito de, eu falo, de ensinar o caminho, né, das pedras, né? Sim. Mas depois disso, é esperado que esse bebê vai entrar no sono profundo, vai dormir horas. E aí as pessoas ficam muito preocupadas com isso, porque o bebê não tá mamando, porque o bebê não quer pegar o peito. E eu brinco com as mães, eu falo assim, espera aí, coloca aí no relógio, quando der 24 horas de vida, você me fala como que ficou. E aí essa semana teve uma que falou, uma avó que tava acompanhando a mãe no pós-parto, e ela falou, nossa doutora, deu 1 hora e 10 minutos e pronto, acabou o sossego. Deu 24 horas e 10 minutos e acabou o sossego. Eu falei, é bem isso, né? E aí sim eles vão mostrar interesse, vão despertar e vão querer mamar. Isso é muito importante porque senão, nesse período, a gente acaba tomando condutas ou fazendo, né, algumas coisas que vão atrapalhar mais lá pra frente. Por exemplo, como a oferta de complemento, né? Onde a gente vai atrapalhando todo esse processo fisiológico, todo esse mecanismo coordenado que vai acontecer entre aquela mãe e aquele bebê. Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? E existe uma forma de a gente estimular isso já antes? Não precisa. Não existe, não existe receita de eu vou preparar meu mamilo pra eu achava que não, é tudo muito. A doutora falou muito bem da fisiologia, como que funciona a fisiologia, né? A gente tem um hormônio chamado de prolactina. Eu sempre falo assim, didaticamente. A prolactina produz esse leite, ela é produzida onde? No cérebro. Então, a produção de leite independe de uma mama grande e de uma mama pequena. Aí a gente já cortou um mito, né? Então, a prolactina produz esse leite, essa mãe vai ejetar esse leite quando ela tem ocitocina. Então, a ocitocina é liberada quando eu tenho um contato pele a pele, quando eu vejo meu bebê, quando ele vai ter o estímulo ali de sucção diretamente na mão. Então, se eu tenho esses dois hormônios funcionantes, a amamentação é certa. Eu não preciso de preparo dessa mama, eu não preciso de remédio para descer leite, de pomadas, nada disso, de bebidas, comidas, nada disso. Essa tinha preto me ganhou. Tem mãe que vai parar de assistir agora. Peraí, que me mandaram tomar um remédio pro estômago. Pro estômago não, domperidona, pra refluxo. Isso! Não, mas das medicações. Não é que a gente não precise, né? Eu acho que em algumas situações que a gente trabalha com hipogalactia, que é a baixa produção de leite, a gente tem algumas medicações, que é o que a gente chama de galactogogos, né? Que são os preferidos aí. Galactogogos são os alimentos que aumentam essa produção. E algumas medicações também, assim, fitoterápicos, né? Então existe, sim, alguma coisa que te ajuda a aumentar. Mas quando a alimentação está estabelecida. Exato. Porque assim, é importante a gente entender que a alimentação tem fases, né? A gente chama de fase 1 galactogênese, fase 2, fase 3, enfim. A fase 1 se resume ali na questão do colostro. Eu sempre falo para as mães, não se preocupa, teu bebê não precisa mamar para você ter colostro.
O colostro, ele é produzido durante a gestação, mas ele não desce. Às vezes ele desce, tá? Durante, às vezes, a gestação, as mães, né, relatam Suja, que... assim, isso. O que não quer dizer, o que também não está relacionado e ela vai ter um monte com de uma leite. grande quantidade, uma Sim. pouca quantidade de leite que vai ser Entendi. produzido posteriormente, né? Mas eu sempre falo, o colostro tá aí, tá sendo produzido durante a gestação. Ele não desce, por quê? Porque nós temos hormônios da placenta que estão inibindo a descida desse colostro. Quando o bebê nascer e a placenta cair fora dessa história, o colostro vai descer, tá? E aí, independente desse bebê mamar ou não, prova disso é o UTI neonatal, né? Então, esses bebês vão para a UTI e nunca foram para o peito, e essas mães vão até lá e fazem a extração do colostro para que a gente faça um procedimento que a gente chama de colostroterapia, que a gente faz dentro da UTI. Então, assim, o colostro, ele independe da produção do bebê, mas é a fase 1, né, da lactogênese. Sim. A partir do momento que a gente tem a conjadura, que é a descida do leite, que é quando as mães adoram, que a mama fica cheia, cogitada, e a gente arrepia, porque é ali que os problemas vão Começam a começar. Aí sim, daí o estímulo para a produção desse leite é o bebê mamando. Eu sempre explico assim, você precisa mandar uma mensagem para o teu cérebro de que alguém precisa de leite. Qual que é essa mensagem? Não tem, por exemplo, como esses bebês não mamam, eu falo para as mãezinhas, vocês precisam ordenhar de 3 em 3 horas, principalmente à noite, coloca um celular, põe lá para despertar, acorda e ordenha esse leite, que à noite a gente tem uma maior produção desses hormônios que vão facilitar, né, essa descida do leite. Por quê? Porque precisa chegar a mensagem no teu cérebro que tem alguém mamando. A partir da fase 2, isso, a partir da fase 2 é a sucção do bebê que vai estimular essa produção. Então, aqueles bebezinhos que a gente chama isso de sucções extras, são super importantes. Que muitas vezes as pessoas acabam usando a chupeta porque o bebê procura muito peito. E isso acaba atrapalhando em 2 aspectos. Nós estamos falando que esse bebê precisa aprender a mamar. Mamar é muito diferente de chupar chupeta. Então eu brinco, já tem que ir pra Harvard. Porque além de aprender uma coisa, tem que aprender 2, né? Eu já ia perguntar. Já vai passar na USP. Então assim, já são 2 coisas diferentes que você tá obrigando esse bebê a aprender. Lógico que chupar chupeta é muito mais fácil do que sugar o peito. Nós, como seres humanos, procuramos o que temos mais facilidade em conhecer. Né? Então, o que mais vai ser prejudicado não é a chupeta, é a questão do aleitamento materno. Mas a gente perde essas sucções extras. Então, esse bebê que tá ali com aquela chupeta sugando, ele perde a oportunidade de estar no peito. E ele estar no peito é o principal estímulo para manter essa amamentação, para melhorar essa produção, para melhorar todo esse processo. É por isso que hoje em dia se usa muito a livre demanda? Não se usa muito, se usa só, né? É porque eu não sei se eu não escutava falar, mas na minha época, que a minha filha vai fazer 8 anos, não se falava tanto na livre demanda. Se falava muito de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. Mas hoje na a gente livre fala assim, do intervalo máximo de 3, 4 horas, mas não tem um intervalo mínimo, né? Então assim, é livre demanda. Esse termo é um pouco confuso, tá? Porque se você colocar a definição de aleitamento materno livre demanda, é você oferecer o peito ao bebê sempre que esse bebê tem fome, né? Entendeu? Não é passar o dia inteiro. As pessoas entendem Entendeu? assim, o bebê no peito tem muito eu falo que o bebê tem fome, coloca isso. pra mamar. E a necessidade da mãe também deve ser respeitada na livre demanda. Porque às vezes a mulher tá com a mama ali vazando, tá Mas não deu 3 incomodada. horas. Exato. E aí ela acha que porque não deu 3 horas. Aí ela pode ordenar e levar pro banco. E Aí, ó, e como essa orientação pré-parto, antes do parto, ela é importantíssima para que a mulher ela tenha tranquilidade, a mulher e a família, né? A tranquilidade, a paciência de aguardar os processos. Porque é muito comum na visita beira-leito pós-parto a gente perguntar como que vai a amamentação. Você já notou produção de leite? Elas falam, não, eu não notei produção de leite, mas tem uma aguinha, percebi uma aguinha. A gente vai explicar que essa aguinha, o colostro, é a primeira fase do leite, que é extremamente importante, que mais do que alimento, é a primeira vacina do bebê, é considerado uma medicação. Então, quando a mulher recebe essa orientação ao longo da gestação, ela já vai passar pelo parto e por esses primeiros dias tranquila. Porque o grande desespero é, todo o choro do bebê é fome. E aí quando você explica todo o processo da fisiologia, que não precisa ficar esfregando a mama com bucha vegetal, porque se tivesse escolado nas voltas da mama, aí ela já inicia essa amamentação com a mama machucada, sentindo muita dor.
A Abigail falou a respeito da ocitocina, né? Que é uma questão hormonal. A ocitocina, ela é um hormônio que ele entra em ação quando a mulher ela tá vivendo um momento de bem-estar. Se ela tá sentindo muita dor, se ela tá se sentindo pressionada, ela não vai conseguir. Então, é um processo a gente explicar. Ao longo de toda a gestação, os hormônios vão fazer uma orquestra que vão levar ao amadurecimento da glândula mamária. E esse amadurecimento vai finalizar no momento em que o bebê nasce e acontece a dectação da placenta. Saiu a placenta, despenca a progesterona e outros hormônios vão entrando em ação. Incrível, né? Como o corpo humano. E aí a apojadura ela vai acontecer entre 2 e 5 dias pós-parto. Para algumas mulheres pode acontecer até depois, que é o que a gente chama de apojadura tardia. Então, fazer essa mulher entender que é muito importante esse contato pele a pele. Então o bebê às vezes vai só cheirar, às vezes vai só lamber, vai só passar a mãozinha, mas isso tudo já vai contribuir para a formação da microbiota intestinal, esse contato pele a pele, essa construção de vínculo, porque tem aquela coisa, né? Muitas mulheres se sentem culpadas porque o bebê nasceu, olhou pro bebê e não sentiu aquele amor no primeiro momento. É como qualquer relação. Ela vai ser construída ao longo do tempo. Então essa coisa de olhar pro bebê, deixar no colo, ter esse contato pele a pele é tão importante. A gente fala pros pais lá no hospital, não precisa ficar com medo de deixar o bebê no colo. Às vezes o bebê tá lá todo embrulhadinho no bercinho, não vamos pegar, porque vai ficar manhoso. No dia que nasceu, já vai dar barda logo no início, a gente fala, dá colo. Vai passar É desafiador esse primeiro momento, é trabalhoso, mas faz parte do processo de crescimento, de desenvolvimento do ser humano. Então esse contato pele a pele vai favorecer a apojadura, né, mais rápida e vai ajudar esse processo de estabelecimento do vínculo entre mãe e bebê. É uma construção mesmo. E essa demora, que você disse que tem mães que demoram um pouquinho mais, tem alguma coisa a ver do tipo assim, a mãe que teve parto normal vai ter mais rápido, que teve cesariana marcada vai demorar um pouquinho mais? Entre alguns dos fatores, sim. Tá? Porque por causa da questão hormonal mesmo, né? O que desencadeou um trabalho de parto. Eu costumo dizer assim, que nós podemos nascer de 37 a 43 semanas. Quem diz que esse bebê tá pronto com 37, quem diz que esse bebê tá pronto com 41? Trabalho de parto. Sim. Né? Eu falo que a única ali assinatura que tá na hora de nascer é trabalho de parto, né? Então a cesárea agendada, a cesárea eletiva que a gente fala, ela não tem o mesmo trabalho hormonal que o trabalho de parto tem. Então sim, uma apojadura mais tardia pode ser decorrente da cesárea. Não só isso, mas não pode. Só. A gente pode ter, por exemplo, hipertensão, né? Na mãe com hipertensão, com hipotireoidismo, com diabetes gestacional, enfim, várias outras coisas que podem atrasar. Lembrando também que, aquilo que a gente falou, na primeira fase, o bebê não precisa mamar. O colostro tá ali, vai descer, já foi produzido, tá tudo certo. A partir do momento que tem a apojadura, preciso do meu bebê mamando de forma efetiva, né, Abigail? Não é só estar lá no peito sugando, para que chegue essa mensagem no cérebro de que ele precisa continuar a produção de leite. Então, a gente também precisa se atentar para outras coisas que podem atrapalhar nesse processo, né? Depois que muita mãe fala assim, eu não produzo leite, eu tô com baixa produção de leite, mas será que o problema tá na mama? Será que o problema não tá no bebê? Será que essa pega tá efetiva? Será que esse bebê está de fato estimulando essa mama? Entendeu? Então, assim, entender que a amamentação não dói. Eu sempre falo, gente, não dói. Doeu, tira, tá errado. Doeu, tira, tá errado, né? Então, ou é a pega que tá errada, ou é uma anquiloglosia, que é o freinho da língua, que às vezes precisa ser corrigido. Isso é outra coisa, né? Não é só cortar a língua, como as pessoas pensam, né? A gente faz a frenectomia e precisa de um trabalho de fono. A gente precisa ensinar esse bebê a usar a língua nova. Esse bebê foi formado com aquela língua, ele tá acostumado com aquela língua, alguém precisa ensinar ele que se usa de outro jeito. Então, assim, você tem que avaliar todo esse contexto, não é simplesmente, igual você falou, né, da questão de medicação, não é simplesmente, eu não produzo leite, vai lá e toma isso e pronto. Não, né, porque eu não estou produzindo leite, o que está errado em todo esse processo que deveria funcionar de forma coordenada. Voltando ao assunto da livre demanda, então eu brinco, eu falo assim, livre demanda é oferecer o peito ao bebê sempre que o bebê tem fome. Não é livre demanda, não é bebê que manda, né? Então, assim, a gente não estabelece mais, não tem mais essas orientações de intervalo, né, como você colocou, e nem de tempo de mamada. Então a gente já sabe que um bebê vai depender muito da força de sucção, do mecanismo, da mecânica dessa sucção, né? O quanto de leite que esse bebê extrai por mamada, na mamada. Então tem bebês que às vezes demoram 20 minutos, 40 minutos para se satisfazer, e tem nenês que são em 5 minutos e tá tudo certo. E né? digamos assim, aí tá ali mamando e dormiu.
Ele tá satisfeito? Posso tirar? Não Acordo. necessariamente. Depende. Ele pode estar cansado. Por isso que eu tô falando, é toda uma dinâmica. Nossa, é difícil, ainda bem que eu não mais terra. Mas sabe que eu acho que a coisa já deu mais... certo. Acho que a coisa mais importante, a Abigail, como consultora de alimentação, faz isso, porque ela acompanha algumas das minhas mãezinhas e eu sei que ela ensina bonitinho, é a família, a mãe, observar aquele bebê e entender se aquela mamada tá efetiva. Sim. Aí a gente entra no livre demanda, Entendi. você entendeu? Tipo assim, se o meu bebê mamou efetivo e daqui 15, 20 minutos ele tá chorando, provavelmente não é fome, eu posso suprir essa necessidade de outra forma, né? Mas se eu não sei se o meu bebê mamou de forma efetiva ou não, eu não tenho essa segurança. Entendi. Você entendeu? Aham. Então é muito importante, né? Eu acho que a Abigail poderia falar um pouquinho aí Sim. desses sinais de o que a gente observa no Sinais de bebê, saciedade. né? Ou durante a Dormir mamada não é o mesmo, sinal. quando eu subo, observar que o bebezinho tá engolindo ou não, né? O que a família consegue Aham. olhar aquele bebê e falar, ah, não, meu bebê realmente está mamando. Entendi. Eu gostaria de falar de duas coisas, né? Tanto disso de a questão de saciedade, quanto a doutora falou em alguns itens que podem atrapalhar essa produção do leite. É importante falar que na amamentação, cerca de 80% do leite é formado durante a amamentação. Não é esperou a mama encher, vou dar o peito. Daí ele vai esgotar a mama e acabou. Não é Ficar isso. trocando, porque essa aqui tá cheia, É, essa aqui já tá aham. vazia. Né? Não é isso. É 80% real desse leite vai ser produzido durante a mamada, porque lembra, prolactina. Peito é fábrica, não é estoque. Aí, o que então atrapalha essa produção desse leite? Aí a doutora citou alguns que são muito importantes para uma mãe que é acompanhada desde o pré-natal. Diabetes gestacional, hipertensão e o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é um dos maiores problemas, assim, de uma mãe que quer amamentar. Por quê? Porque o hormônio dessa tireoide, produzido na tireoide, ele vai ser um receptor da prolactina. Então, se eu tenho pouco hormônio feito pela tireoide, Sim. produzido na tireoide, eu tenho baixa produção de prolactina. Se eu tenho baixa produção de prolactina, eu não Baixa vou produção de produzir, leite. né? Então, eu vou ter uma baixíssima produção. Isso são casos raros, mas acontece, porque essa mãe que tem hipotireoidismo, geralmente ela está acompanhada com a sua GO. Sim. Então, tem que andar junto, né? É pediatra, consultora, GO, todo mundo andando juntos. Eu sempre falo, você pediu Falando a mesma língua. falando a mesma língua. Para andar juntos. Outra coisa é acerca de produzir essa tranquilidade para a família. Eu sempre brinco, toda vez que quando eu vou atender, eu Senhor, me ajuda a tranquilizar essa família. E eu sempre atendo a mãe junto. O pai puxa aqui, a mãe puxa aqui. Vamos aprender junto? Porque essa mãe vai esquecer. É muita coisa. Esse é um dos motivos que eu Ela sempre tem no o meu corpo consultório. dela, né? Que ela precisa se cuidar e ela tem o bebê. Lá eu Então, choro junto, eu converso e tomo um café junto para relaxar essa mãe. Porque a maioria quer você ser uma salvadora da questão. E a salvação de fato é É o dentro de relaxamento. casa. É de você relaxar bem. essa família. Vai dar certo. Vamos lá relaxar, vamos tomar uma água. Na hora que pegou, vamos colocar uma almofada aqui para encostar as costas nessa cadeira, essa poltrona, nessa cama. Então, relaxar o máximo possível essa mãe para que essa amamentação seja prazerosa. Aí vamos na parte da saciedade. Como que eu coloquei o meu bebê para mamar e eu identifico ali alguns itens que podem atrapalhar ou ser ajustados. Primeiro, eu vejo a questão da pega, se esse bebê está na posição correta. Porque lembra, a gente come assim, né? Então, como que eu quero que meu bebê mame assim? Eu sempre falo, a gente não toma água assim, a gente não toma água assim. Geralmente o quê? A barriguinha do bebê. A Que barriguinha o bebê vai torcer o pescoço pra Tem que mamar. mamar Sim. assim, é pior que A barriguinha, às vezes a mãe puxa pra frente, né, pra ver a barriga, mas o bebê tá mamando assim. E não tem como ser fácil engolir. E esse é um exercício que a gente faz com todos os pais e mães que chegam no banco de leite. Primeira coisa que a gente pede: sentou, respirou, tá tranquilo?
olha pra mim. Então tá, agora você vai levantar a sua cabeça. Levanta. Se você fazer, Tô fazendo aqui, ó. levanta. Agora vira pro lado a sua cabeça com ela levantada. Tenta engolir agora. Nossa senhora. Você viu como é difícil? É exatamente assim que o bebê se sente quando ele fica de barriguinha pra cima e tem que virar o pescocinho. Cara, que incrível isso. Não. Deixa eu ver alguém fazendo errado. Vou corrigir. Já vou Eu levar falo que as minhas mães viram especialista em amamentação. Chega na outra, não tá certo, não. Tá certo, você não. Ela vai dizer, sua filha tem 8 anos, você quer me corrigir agora? Então, você vai. Eu não dito regra, eu falo assim. Vamos experimentar todas as posições e vamos ver qual que é a posição que você e seu filho vai se sentir mais confortável. Às vezes o bebê vai se sentir mais confortável numa posição que a mãe não se sente confortável. E pra ela tá tudo bem, porque ela quer resolver o problema. Aham. Então tem que ajustar as duas personalidades pra dar certo essa amamentação. Então, respeitando o tempo do bebê, respeitando o tempo da mãe. Sinais de saciedade. O bebê tá engolindo, você tá contando quantas sucções ele tá fazendo, quantas sugadas ele tá fazendo e quantas ele tá deglutindo, engolindo aquele leite, ou ele só tá sugando. Nossa, eu acho que eu nunca parei pra ver. O fato de ele engolir, porque às vezes o bebê passa tempo, sugando o peito. Meu Deus, eu já acompanhei uma família que o bebê tava na mão 1h50. Meu Deus, eu acho que eu nem aguento. A mãe estava estressadíssima. Meu Deus. Porque imagina isso de madrugada. É. Então é muito de esclarecer a funcionalidade dessa amamentação. Quando que esse bebê está saciado, então? Então ele vai sugar e deglutir, sugar e deglutir. Eu dou uma diquinha, não é regra, mas é algo que pode ser visto em quase a maioria dos bebês. A mãozinha fechada. Quando esse bebê está tenso, com fome, ele vai estar aqui, chorando muito aqui, ó. Com a mãozinha fechada aqui no rosto. Nervoso. Nervoso. Fecha a mão. E à medida que ele vai mamando e se saciando, ele vai abrindo. Ele vai relaxando. Vai Olha que abrindo. legal. Termina a mão Isso na é normal, tá? Quando terminar, ele tá assim, né? Tipo que a gente fala, nossa, desmaiou, né? Desmaiou. Aí a gente vai ver se ele realmente desmaiou que tá saciado ou ele tá cansado. Então se você estimula e ele volta a acordar e já fica assim, opa, ele não tá Não, terminou relaxado, de ele mamar. cansou. Então por que ele tá cansando? A pega dele tá errada. Outro diquinha que eu dou é se você tirou o bebê saiu desse peito e esse mamilo tá no formato de um batom, a pega tá errada. Então esse mamilo tem que estar bem retinho, assim, bem achatadinho. Então se ele tiver assim, mais ou menos assim, o formato de batom, eu sempre dou a dica do batom. Se esse mamilo tá no formato de batom, ele tá pegando errado, então tem que ver de novo, a boquinha mais aberta, o queixinho bem encostado nessa mama, nariz livre, para ele ver se ele tá realmente sugando e respirando ao mesmo tempo, que imagina, é uma maratona para esse bebê. Então ele vai sugar, engolir, sugar E respirar ao mesmo tempo. Tem uma atividade muito grande nessa jornada desse bebê. Por isso que é importante tanto esclarecer isso antes do bebê nascer. Então, o trabalho do pediatra lá no pré-natal, o trabalho da consultora também nesse pré-natal, o trabalho dessa GO também no pré-natal, de se informar. Também, claro que hoje em dia tem muitas informações, mas saber realmente o que você acha de válido, confia. Eu falo assim, olha, a partir de hoje a gente vai ser uma segurando a mão da outra e ninguém larga. Porque realmente muitas coisas se criam de teoria, e muitas coisas são muito metódicas e nenhum bebê é igual ao outro. Eu falo que a maioria das minhas pacientes, por incrível que pareça, é mais da segunda e terceira viagem, porque às vezes deu certo no primeiro e ela não precisou de ajuda, ou também ele vem veio com um pacote completo, sabe? Não queria que doesse igual o primeiro, sabe? Então essa informação ela precisa ser gerada dentro das mulheres em si e criar uma confiança na rede de apoio. Né? A maioria dos meus atendimentos eu vejo mais olhar da mãe,
olhar, meu Deus, eu sofri a vida inteira. Na minha época não era assim. Não era assim, por que eu não tinha... Aí você vai ganhando a confiança e vai vendo só, olha, é assim que vai indo a amamentação e se torna algo mais prazeroso, né, pra Sim. família em si. Pra todo mundo, né? E como a informação e a orientação elas são tão importantes e tão ricas, elas salvam a amamentação. Teve um caso que me marcou muito, lá no banco de leite de uma família que chegou. Chegou a mãe, o bebê, o pai, a avó e a tia. Nossa, família inteira. A mãe já chegou chorando com o bebê no colo. Ele tinha 1 semana de vida, porque o meu bebê tá perdendo peso, eu não tenho leite, e a minha sogra não para de falar na minha cabeça que eu não tenho leite. Ela entrou na sala de atendimento chorando muito. E aí nós fomos tentar entender. Primeiro acolhemos ela, né? Ela entrou com o bebê, examinei as mamas, o bebê como que tava. E ela tava muito insegura. E aí quando elas chegam muito inseguras assim, uma boa estratégia nós já temos uma balança lá na sala de atendimento. Então, pesei o bebê. Geralmente, na primeira semana de vida, o bebê pode perder até 10% do Sim, peso. que é natural, né? Esse bebê tinha ganhado peso. Ganhou quase 300 gramas. Nossa! Perdeu. E quando nós colocamos ela na bomba extratora para avaliar a produção de leite, nós ordenhamos em 15 minutos 500 ml. Nossa! Então, assim, a produção dela era imensa. E só dela ver aquilo ali, aquilo empoderou ela. Ela Sim, sentiu é muito muito tempo, então né? você produz muito mais leite do que o seu bebê precisa. Então confia no processo. Ele não perdeu peso. E é aquela coisa de, muitas vezes, são coisas simples que precisam ser ajustadas, mas por essa mulher, essa família não terem conhecimento, eles vão lançar mão de outras coisas. Medicação, ou a cerveja preta que a vizinha falou, que a amiga falou. Pior, leite artificial. O leite Que vai artificial. atrapalhar todo o processo. Quando era uma pega, um posicionamento que poderia ser corrigido, a alimentação dessa mulher. Como nutricionista, eu já recebi muitas mulheres comendo só arroz e frango. Porque a rede de apoio, que às vezes Do eu brinco que resto é da de rede de cólica. apoio ao redor Sim, dela, sim, até sim. o ar que essa mulher respira vai dar cólica no bebê. E muitas vezes ela tá com uma baixa produção de leite realmente. Mas quando a gente vai avaliar o consumo hídrico, que quantidade de água você tá tomando no dia? Sim, dá bastante sede mesmo, Só tomei né? 2 copos. Sim, a principal outra, a Se- matéria-prima para Se a gente produção de parte leite. do pressuposto, né, que 80% do leite é composto por água, uma mulher desidratada vai ter baixa produção de leite. Então são pequenos ajustes que a gente vai fazendo que podem transformar esse cenário. E o banco de leite do hospital, ele ajuda essas mãezinhas que têm dificuldade também? Ou ele tá lá só pra receber o leite que tá sobrando, vou usar essa palavra? Tipo, eu não tenho condições, não posso contratar uma enfermeira pra me ajudar. Se eu for lá, eu consigo essa ajuda de vocês? Ou não é essa a ideia do banco? Sim, nós costumamos dizer que um banco de leite ele é um centro especializado. Dentro de um hospital é um local que tem que ser mais especializado em amamentação. É uma casa de apoio e incentivo à amamentação, em todos os sentidos. Então, nós vamos atender vários aspectos da amamentação. Nosso foco principal são as mães que têm bebês na UTI neonatal. Mas sim, nós prestamos esse serviço de atendimento. E o mais legal de um banco de leite é que ele é uma política pública. Então, ele está inserido dentro da política pública de aleitamento materno. E por ser uma iniciativa do Ministério da Saúde, independente se esse banco de leite está dentro de um hospital público, filantrópico ou privado, ele é porta aberta. Ele é SUS. Ele é atendimento gratuito para toda mulher, né? Então, a gente faz esse atendimento de suporte e também fazemos esse trabalho, digamos que de consultoria. Nós não vamos até a casa dessa mulher, porque não é toda mulher também que tem condições financeiras de pagar uma consultoria. Sim. Então, nós fazemos esse trabalho dentro do banco de leite. Ela precisa ir até o hospital com o bebê e a gente vai dar esse suporte para ela. E tem ali uma faixa etária de até tantos meses, ou... Independe. Geralmente, a Tem produção de dificuldade... leite, tem bebê mamando, Tem ajuda, tem ajuda tem constante. É É. Reforçar a fala da Janaína, né? Que ele é um serviço gratuito, ele não precisa de encaminhamento nenhum. Só chegar, Né? mas Só precisa de chegar ajuda. na portaria, falar, olha, eu vim para um atendimento, eu preciso de um atendimento no banco de leite, é só chegar, né? Nossa, então, que importante levar isso para as mães, né? Porque, como a Cássia falou, eu sei do banco de leite, porque de acordo com o decorrer ali, a gente acompanhou a criação do banco lá dentro. Isso, Mas, como eu não sou mãe, eu também
não fui atrás de entender como funcionava. Sim. Só que hoje que a gente trabalha com muita mãezinha, é importante, de repente, a gente ter essa informação para levar isso no dia a dia, né? Olha, você sabe que tem banco de leite, olha, se precisar, vai lá. Mas para isso a gente também precisa entender como funciona. Isso, então hoje, assim, o banco ele funciona de segunda a sexta, né, em horário comercial. Então a nossa equipe ela é formada, né, pela Janaína, que é nutricionista, pela Ana, que é enfermeira, que acompanha nos leitos, que vai na UTI, que atende as mães também no momento que elas chegam no banco. Uma técnica de enfermagem, né, que também auxilia, né, em todo o processo do banco. E uma técnica em nutrição, né? Então, a princípio, a nossa equipe é pequenininha ainda, né? Mas a gente está se ajustando também. E aí é todo esse trabalho, né? Do atendimento. Às vezes chega uma mãe intencionada a doar, né? Outras que realmente precisam ali de ajuda no manejo, na pega, nesse empoderamento que a Janaína, né, tá comentando. E também a distribuição do leite, né? Então, assim, vamos falar em 3 setores, né, Joana? Que é a parte do atendimento, do laboratório, que é toda a pasteurização, né, de todo o excedente desse leite, né, que a gente tem das doadoras, e também o porcionamento, que é o uso desse leite humano para os bebês da UTI, né? Então, assim, não existe distribuição desse leite para lugar nenhum. Somente para o Não existe pagamento nenhum pelo leite. Ele é uma doação, assim como o sangue, né? Então, a mãe, ela vai ser classificada, né? Ela vai passar por um GO, vai passar pela avaliação, né, da equipe, para ver se ela se enquadra, né? São feitos os testes também laboratoriais, né? De pesquisa de sífilis, HIV, hepatite, tudo, né? Que dá essa segurança ao leite. E aí decorre todo o atendimento, né? Então, claro que o nosso foco maior hoje é o atendimento da UTI-NEL, né? Que é um dos nossos serviços de excelência, né? Dentro do hospital. Mas a gente quer também atender toda a população, e a gente atende a população, né? Sim. Que chega. Então, claro, é um pouquinho diferente de um atendimento da Abigail, que tem, né, um outro momento, Sim, né? sim. Muitas vezes a mãe que chega ali, né, Jana, ela é uma mãe que ela tá sofrida, né? Às vezes ela não tem um recurso também. E quando a gente fala, eu acho que é legal, assim, falar, né, na questão da rede de apoio. A rede de apoio é um termo muito usado hoje, né? Mas essa rede, o que é essa rede? É aquela mãe, aquela tia, aquela avó, enfim, que ajuda no serviço da casa, no dia a dia, né? Que ajuda numa roupa que tá ali para lavar, para passar, para organizar, né? Não é aquela pessoa que tem que ficar ali azucrinando a mãe, ela já tá cheia de dúvidas, né? E aí não é pra colocar mais dúvida. É para fazer um lanche, é para fazer um almoço, é para cuidar do outro filho que tá na escola, que tem que ir e vir, né? Então, eu costumo dizer que a rede de apoio, né? tem que desfocar do bebê. Deixar as pessoas a mãe entendem como rede de reagir. apoio, como eu vou ajudar a cuidar desse bebê. Desfoca, gente. Cuida do resto para que a mãe possa se focar no bebê. Exato. Então, isso é a rede de apoio. Isso, é cuidar de todo o entorno daquela mãe, para que aquela mãe não precise se preocupar com mais nada, a não ser com aquele bebê. Exato. Verdade, é uma ótima colocação, né? Para que as pessoas entendam. Só para completar, né? Então, assim, o banco... Todo mundo quer, né? O banco, ele tem um Instagram, né? Nós temos um Instagram do Hospital São Lucas e nós temos um Instagram do Banco de Leite. Que né? pode entrar em contato, Pode tirar entrar em dúvidas. contato, ali tem o celular, tem, né, tudo que precisa para que as pessoas tenham o contato do banco, né? Que vai entrar em contato direto com as profissionais que estão lá. Fora isso, né, a rede básica também do município, ela tá também ligada com a gente. Então, como a Janaína falou, é uma política pública. Ela não é um trabalho isolado do hospital, né? Então, todos os pediatras conhecem, as consultoras do município conhecem. Se for atendida dentro do hospital ou fora do hospital, independe, né? Ela pode usufruir sim desse serviço. Então, a gente tá para servir,
né? Que ótimo. Para que legal. estimular o aleitamento, para auxiliar essa mãe, esse bebê, né? Se ela se tornar uma doadora, ela tem uma estrelinha a mais, né? Vamos dizer assim. O importante é ela alimentar o bebê dela. Uhum. Mas se ela também, né, conseguir doar, ela vai alimentar um bebezinho lá da NEL que não tem o leite, às vezes, Não são ainda da mãezinha. Não são 10. Não são, né? São 10 leitos, né, que nós atendemos. Então, a mãe da UTI-NEL, às vezes ela não tem uma facilidade também, muitas vêm de fora, né? Então, muitas vezes o bebê é vem tudo, sem a é mãe. uma transição. Então, né? muitas vezes dá É. uma cesárea, esse bebê vem, a mãe não tem condições ainda de vir. A gente recebe bebês do estado inteiro. Então, às vezes tem aquele bebê lá perto do Xingu que chegou aqui e a mãe mesmo depois da cesárea, mesmo depois da alta, tem né, todas as dificuldades de estar vindo. Então, a gente tem muito bebês ali que ficam sem a mãezinha, né? E aquilo que a gente já falou, se o leite materno tem vantagem para todo mundo, muito mais com o prematuro. Prematurinho, né? Eu falo que o organismo do bebê ele está pronto para digerir leite materno, né? O do prematuro malemar para digerir leite O leite materno, materno, né? né? E aí não tem nem comparação. O benefício para esses bebês de estar recebendo um leite ordenhado, um leite, né, do banco, um leite pasteurizado, em relação ao uso das fórmulas. Então, realmente, para o UTI neonatal, o banco de leite no hospital foi um ganho enorme. Eu imagino. E assim, a grande beleza do banco de leite, eu acredito que seja isso, porque quando a gente fala em amamentação, a gente pensa muito no cenário perfeito. Aquele bebê que nasceu termo, né, dentro do tempo esperado, aquela mulher que teve a oportunidade de passar por todo o processo de amadurecimento da glândula mamária até que essa glândula se torne produtiva, né, passe a produzir leite. Agora, quando a gente fala em UTI neonatal, prematuridade, foi algo que fugiu do script. Sim, né? sim. Fugiu do Ninguém esperado. se prepara para Ninguém se prepara. prepara, exato. E o que muitas pessoas não sabem é que quando uma criança nasce prematura, principalmente abaixo de 30 semanas, essa mãe dificilmente vai ter uma boa produção de leite. O corpo dela não ficou pronto. Exato, pra a aquilo, né? glândula não chegou até o estágio final de amadurecimento. Então, significa que essa mulher não vai produzir de jeito nenhum? Não significa. Mas é comum que a gente note a produção dela diminuída. Até mesmo pelo psicológico de uma mãe, né? Exato. Pelo processo Então, que essa mãe vai passar, né? Tipo, ela tá esperando pra daqui a 2, 3 meses e o bebê nasce antes. Ela já tá num processo psicológico que ela não vai Ela pensar em às leite vezes agora. pensa que eu vou ter meu bebê, vou pegar ele e vou embora pra casa. E aí você vai pra casa sem seu filho. Deus. E aí chega naquele ambiente de UTI, aquele cenário que pra quem convive ali todos os dias, É natural, mas pra pra quem é não? natural. Mas pra uma mãe que chega e tem aquele baque de ver o bebê dentro de uma incubadora, às vezes Tubinho, entubado, é. enfim, com vários acessos, e isso mexe muito com essa mulher emocionalmente. Então, Sim. é uma sucessão, são vários fatores que em conjunto se somam e levam a essa baixa produção de leite. Como a doutora Sabrina comentou, vem mulheres de todas as partes do estado, estão longe de casa, precisam vir até o hospital várias vezes ao longo do dia. Então a gente começa a ver que é uma situação, a prematuridade ela envolve essa família de várias maneiras e esse cenário contribui para uma baixa produção de leite. Então nesse momento, o leite de uma doadora entra salvando vidas. Salvando uma vida. Então, cara, que importante Costumo falar dizer disso, que assim, né? a doação de leite humano é tão importante quanto a doação de sangue. Só que muito mais desafiadora. Porque o volume normalmente é muito mais frequente. O uso é muito mais frequente. É mais frequente. É um uso mais frequente, o volume provavelmente é muito menor, né? Porque hoje, assim, vamos fazer uma campanha de doação de sangue. Qualquer um que estiver aqui pode ir lá fazer. Agora, vamos fazer uma campanha de doação de leite. Nem todo mundo tem pra doar. Não é uma questão do querer, né? Sim. Então é diferente da É doação um de trabalho sangue, né? muito bonito, mas também muito desafiador. Eu acredito. Que exige uma equipe disciplinar bastante envolvida, bastante dedicada. E assim, às vezes quando a gente olha no estoque e vê o último frasquinho que Ai, dói gente. no coração. E o bebê, quando chega lá, o banco de leite pediu pra escolher quem vai receber leite materno, quem vai receber fórmula. Ó, nesse aspecto, deixa eu falar da coleta domiciliar. Aham. Ah, E tem esse processo também. Isso, Que então legal. assim, o banco, nós recebemos um carro, né, de doação, agora tem nem 30 dias. Olha que Isso legal. também por ação da sociedade, assim como muitos, né, das conquistas, né, muitas das conquistas do hospital é dessa forma, né, a Sim. sociedade
luverdense, ela é de um coração gigante, né? Verdade. Então, nós estamos com um carro novinho, né? E a finalidade maior dela tem o quê? 1 ano e meio, né? 18 meses que nós temos o banco de leite. Mas assim, a gente... Ainda é um bebê. Assim, a gente nunca deixou, né, esse lado, né, do banco, esse trabalho bonito que é a coleta domiciliar, né? Então a gente sempre se dividiu, a gente sempre se ajudou e a gente conseguiu fazer. Então agora nós temos o carro, né? Que facilita, claro, né? Então assim, existe um agendamento, né, dessas mães, então entra em contato, se torna uma doadora, então vão receber todas as orientações, como que é a extração do leite em casa, conservação, congelamento. E existe ali todo o processo certinho. Né? Nós fornecemos os frascos esterilizados, todos os kits também de luva, touca, máscara, tudo para garantir que esse leite chegue de qualidade, né, para nós. Então, às vezes um cílio, às vezes, né, a Jana sabe melhor, é descartado o leite, não dá para aproveitar. E quando chega lá no hospital, vocês fazem uma varredura, faz parte do processo, né, ali de toda a pasteurização, né, de todo o trabalho laboratorial do leite. Então, nós temos um roteiro, né, e a gente sai com o carro para coletar esses leites. Então, a mãe não precisa ter o trabalho e nem os insumos, né, digamos, para levar esse leite para o hospital. Ela só precisa tirar. Só precisa tirar, conservar e nos comunicar, né, que a gente vai no horário, busca, sem atrapalhar a vida, né, da rotina dela também. Nossa, é um trabalho incrível. Então, é uma prol de facilitar grande. pra ela, porque a gente entende que essa mulher acabou de ter bebê, ela tem a casa, ela tem a família, ela tem todo o contexto de vida dela. Tem o bebê. E tem o bebê. Exato. Então, isso tudo já dificulta ela ficar se deslocando. Então, a gente vai sempre trabalhar em prol de facilitar para ela. Se precisar ir até a casa dela fazer os testes rápidos, que são os exames, nós vamos até a casa dela, ela não precisa se deslocar até o hospital. Como a Adri falou, nós entregamos o kit, então nós fazemos campanha de arrecadação de frascos de vidro com tampa de plástico. Eu ia falar isso agora. Temos que são frasquinhos Olha, necessários. tá feita a Vamos fazer campanha. um posto de coleta na Forquense. Tá feito, combinado. Ó, a partir de amanhã eu já vou postar lá que lá é um posto de coleta com potinho. Como que tem que ser o potinho? Explica direito. Frasco de vidro com tampa de plástico. A gente até costuma dizer assim, frasco de Nescafé. Nescafé. Nescafé não tem 3 corações. Desde que seja de vidro com tampa de plástico. Tá valendo. Pode ser Não precisa tirar foto, Nada, vocês fazem esse faz processo de tudo esterilização. A gente vai receber esses frascos, algumas pessoas da equipe vão fazer a higienização dele. Ele vai ser embalado, vai para o CME, que é o Centro de Esterilização, né, de materiais lá no hospital. Ele vai ser esterilizado, vai voltar para o banco de leite, vai ficar armazenado. Conforme essas mulheres forem entrando em contato, nós vamos fazer o cadastro delas. Os testes rápidos vão ser realizados sem custo nenhum. Esse teste rápido, ele é tipo quanto tempo? É muito rápido, é rápido mesmo. É um ferido dele, não é algo assim que eu fiz os testes para daqui uma semana ver se eu vou poder doar. É igual aos testes que são feitos no pré-parto, sabe? Antes de nascer, né? Feito, fura o dedinho e faz ali rapidinho, que é o sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Exato. Então é rápido mesmo. É rápido como não. Então, um furinho no dedo ali, em poucos minutos o resultado já está pronto. A gente vai anexar esse resultado à ficha de cadastro dessa mulher e nós vamos entregar para ela os frascos limpos, esterilizados, embalados e kit com descartáveis. Touca, luva, máscara. As orientações vão por escrito junto com esse kit, mas nós também fazemos as orientações de forma verbal. Então, a gente agenda com elas uma data. Geralmente, segunda-feira à tarde é o dia da coleta domiciliar. E aí a equipe passa na casa dessa mulher para fazer a coleta desse leite. E aí a orientação ela vai fazer a ordenha desse leite conforme as orientações, usando os descartáveis para evitar cair cabelo, cair cílio. Ela vai higienizar essa mama antes de fazer essa ordenha. Então a orientação é sempre, mulher que amamenta, evitar lavar as mamas com água muito quente para não ressecar a pele, evitar passar sabonete para não ressecar essa pele, né? Ela sempre utilizar o próprio leite para passar em volta da areola ali. Não usar pomada. Não usar pomada. De forma alguma. Por quê?
Às vezes ela chega, porque eu tô usando tal pomada, assim, a mama toda machucada. Quando A mama pomada tá acaba muito, atrapalhando mais, né? A pega. Quando a mama tá muito cheia, ela fica muito endurecida. E se o bebê já tá com fome, tá irritado, vai colocar esse bebê no peito, vai ser uma guerra, porque ele tem a boquinha pequenininha, escorrega. Então, se essa mulher passa a pomada, ela vai hidratar demais essa pele. Essa pele vai ficar mais sujeita e sensível a cortes. Então, se ali na agitação do bebê aprendendo a mamar, ele acaba pegando de mau jeito, essa boquinha escorrega, é muito fácil fazer uma lesão nessa mama. Então, a gente sempre orienta. Se tá com a mama muito cheia, muito endurecida, tenta fazer uma massagenzinha antes de colocar o bebê no peito, faz um pouquinho de ordenha ali para esgotar, para essa mama ficar mais macia, e aí leva o bebê até o peito. Às vezes vale até dar um pouquinho de leite num copinho para acalmar esse bebê, né? Se for o caso, para depois trazer pega ser mais certinho. Exato, porque bebê com muita fome, bebê nervoso vai ter dificuldade para mamar, né? Então, voltando na questão da coleta do leite, a gente vai orientar essa mulher para que ela faça essa higiene da mama, faça a ordenha, armazene esse leite no frasco de vidro com tampa de plástico e coloque no congelador. O leite precisa ser armazenado congelado. E aí, assim, ele cru, ele pode ficar congelado por até 15 dias. Nossa, é bastante tempo. A gente sempre passa na casa da doadora antes desse prazo. Então, no máximo 10, porque a gente precisa coletar esse leite e ter tempo hábil de chegar no banco de leite, fazer toda a seleção e processar esse leite antes do prazo de vencimento. Após o processamento desse leite, ele pode ficar congelado por 6 meses. Então, a gente faz todo o controle dos lotes. E aí, assim, chegou o leite, a gente vai usar esse leite de qualquer jeito? Não. É mais um processo, porque esse leite vai chegar até o banco de leite, a gente vai armazenar num freezer específico só do leite cru, e aí no dia do processamento a gente vai fazer a seleção e a classificação desse leite. Então a gente vai fazer o degelo sob controle de temperatura no equipamento adequado. Todo o processo, né? Vai manter em cadeias de frio no equipamento adequado. A gente vai analisar se esse leite está com a cor característica, com odor característico, e se ele tem alguma sujidade. Então a gente sempre olha contra uma luz se tem alguma sujidade nesse leite. Isso pode ser um cílio, um pontinho preto, o que for. Se tiver um pontinho preto minúsculo ali que caracteriza sujidade desse leite, é descartado. Então dói quando isso acontece, porque às vezes é um frasco de 350 ml cheio que a gente precisa descartar. Então a gente sempre reforça essa orientação junto às doadoras, porque cada gota pra gente é preciosa. Jana, só acho que também seria legal, você falou um pouquinho aí do processo de ordenha e tal, como que essa ordenha pode ser feita, essa ordenha manual, essa ordenha com um aparelhinho, como que essas mães podem fazer essa ordenha para extrair esse leite para doação, né? E também a questão da, talvez seja dúvida de muitas, assim, que muitas me perguntam, às vezes no consultório, eu extraí 100 ml num frasquinho e coloquei lá, e depois da próxima ordenha eu posso colocar no mesmo frasco? Eu não posso, eu tenho que separar esses frascos, eu preciso identificar em casa os dias que eu coletei, o horário que eu coletei, como que é esse processo domiciliar para que esse leite realmente chegue de qualidade? Então, a ordenha ela pode ser feita das duas maneiras, tanto manual quanto com a bomba extratora. É claro que com a bomba extratora vai ser muito mais confortável, muito mais rápido, só que a gente... Há controvérsias. Há controvérsias. E considerando essas controvérsias, nós até preparamos, a gente entrega para as mulheres que nós atendemos uma lista com sugestões de bombas extratoras. Mas não é vocês que levam a bomba. Não. Tá. Não. Nós damos a sugestão. Nós temos as bombas do banco de leite que nós utilizamos dentro do banco de leite, mas não tem como a gente disponibilizar para a doadora. Se a mãe se sentir mais à vontade, ela pode falar, olha, eu quero doar, mas eu prefiro vir aqui, vocês fazem o processo, faz a ordenha, eu deixo meu leitinho aqui. Até de repente a mãe se sente mais à vontade, né? Porque não precisa do cuidado em casa. Orienta é o tempo dela, é a disponibilidade dela, é uma doação, não uma obrigação. Sim. A gente sempre deixa isso muito claro. Tem mulheres que elas vão doar um frasco, vão encerrar a doação por ali. E vão ter casos de mulheres, como uma doadora que já está conosco há exatamente 1 ano. Foi o caso de uma mãe que teve gêmeos. Os gêmeos dela ficaram na UTI, né? Ela recebeu, então, doação de alguém, com certeza. Infelizmente, um deles foi a óbito, o outro está bem, está em casa, saudável.
mas ela teve uma hiperlactação. Ela tinha uma produção muito grande de leite. Então, houveram dias em que ela chegou a doar 1 litro de leite. Nossa, essa... Então, ela contribuiu demais. Ela alimentou muito os bebês. E eu achei legal que agora é uma coisa que é legal falar, é que não importa o tempo, né? Tipo, ai, meu bebê tá com 1 ano, mas eu tô amamentando, o leite Se ela É tem leite. saudável ser pra leite, leite. é leite. Mas voltando na questão da bomba extratora, então, existem algumas marcas no mercado, não vou citar Uhum. quais, né? Mas que elas podem sim levar a lesões mamilares bem graves. Já aconteceu. Então tem uma marca em específico que a gente sempre orienta, não usa essa. Aham. Então nós temos essa lista lá no banco de leite que a gente entrega para elas e muitas chegam pra gente ainda durante a gestação. Então a gente já orienta, olha, já vai pesquisando, uma boa bomba extratora faz parte do enxoval, Aham. né? Então a gente auxilia elas a usarem essa bomba. Muitas vêm até nós depois do parto com a bomba extratora. A Pra gente aprender, auxilia né? para elas aprenderem, porque dependendo da bomba vai fazer uma lesão muito grande, essa mulher vai ter dificuldade de seguir com a amamentação. Então esse cuidado com o uso da bomba é muito importante. E a técnica de extração manual também, né? Isso é uma coisa que a gente vê que as pessoas têm pouco conhecimento. Porque a extração manual é feita de uma forma correta, ela extrai leite muito bem, de forma muito fácil, né? A gente vê isso dentro da UTI. As mãezinhas, elas fazem, do bebezinho que tá lá internado, elas fazem a extração de leite beira-leito, né? Então nós não temos a máquina extratora dentro da UTI. Às vezes elas extraem ali o que o bebê vai consumir, depois elas descem no banco e aí sim elas vão usar a bomba extratora. Mas na UTI é feita a extração manual, que eu amo de paixão, né? Então, assim, a técnica da extração manual também é uma coisa muito importante. Eu sempre falo para as mães, é o dedo no C. Não adianta estar com o dedo assim, não adianta estar com o dedo assim que não sai leite. Não é dedo no bico, né? É lá atrás da areola. Vamos estimular ali os saquinhos que guardam leite e o bico só um canudinho, é por onde esse leite vai sair, né? Então, ter uma orientação também da extração manual de forma correta ajuda muito, né? A questão da bomba extratora, que eu brinquei, né? Falei que a manual é a minha favorita, principalmente mãe que tem prótese mamária, né? A gente tem muita redução dessa elasticidade, né? Desse mamilo. Então, é muito difícil você achar ali uma cânula que acople de uma forma adequada, né? E muitas vezes causa mais desconforto. Sim. Então, às vezes, a extração manual é aquilo que a gente falou, tendo uma técnica adequada, ela não é demorada, né? Ela consegue ser A gente treina elas também para a ordenha manual. Então, inclusive, a gente até fala, essa técnica que a doutora Sabrina falou no C. Um dedo em cima, outro embaixo, elas vão empurrar para trás e vão fazer esse movimento de ordenha. Mas também eu costumo ser bem cautelosa com a ordenha manual sem treinamento, porque a gente já pegou muita lesão mamilar também. Sim, é por isso A que ela tem própria que mão fazer. assusta Elas também fazem esse força. movimento. Elas Ah, deslizam é. mesmo, né? E não é pra isso deslizar. ajuda. Então, é realmente o dedo parado fazendo esse movimento. Por isso que eu falo, tem que ser orientado, né? A Então, ordenha manual precisa também de Cara, orientação. Então, são independente inúmeras se com coisas, a né? bomba Sim. ou com a ordenha manual. Mas aí, fechando essa questão de como ela pode ordenhar. Então, ela pode usar a bomba extratora em casa ou ordenha manual. E um dado interessante. Já aconteceu de nós pegarmos fazermos atendimento de algumas mães ali no banco de leite que na bomba extratora não saiu leite. E na Mas quando manual, vai pra ordenha manual, esguicha. Então, cada caso é um caso. cada caso é um caso, E as duas exatamente. maneiras são adequadas. A mulher pode fazer ordenha manual e ela pode fazer ordenha com a bomba extratora. Quando é a bomba extratora, cuidar para fazer essa higienização Da sempre bombinha após o também, uso. né? Então vai higienizar com sabão, bastante água, vai enxaguar bem. E vale, pelo menos uma vez por dia, fazer a esterilização dessa roupa. E aí, a doutora Sabrina comentou a respeito do volume de leite dentro do frasco. Geralmente, os frascos que nós entregamos para as doadoras, eles têm capacidade para até 350 ml. Então, tem mulher que vai encher numa única ordenha. Mas a grande maioria não. Às vezes ela vai precisar tirar ali 2, 3, 4 vezes. Então, o que a gente orienta? Junto com o kit, vão algumas etiquetas com o espaço para ela colocar o nome dela, a data do parto e a data da primeira coleta. Então, digamos que eu tenho meu frasquinho aqui e eu fiz a ordenha ali, nele cabem 350 ml, mas eu consegui ordenhar 100 ml. Aham. Fiz essa primeira ordenha, eu vou colocar esse leite dentro do frasco e eu já vou identificar esse frasco. Nome, data do meu parto e a data que eu coletei esse leite. Então, digamos que eu coletei hoje dia 19 de agosto, 100 ml, coloquei, guardei meu frasquinho lá no congelador. Aham. Amanhã eu vou lá, coleto mais 100, posso colocar por cima Pode desse misturar. leite, pode misturar. E essa mulher vai parar de encher esse frasco quando estiverem faltando 2 dedos para tocar a tampa.
nunca encher até a tampa. Por quê? Porque durante o processamento, né, o processo de análise, pasteurização, a gente agita esse frasco muitas vezes. Então, se esse frasco está muito cheio, a gente vai perder fonte de leite, né? Vai contaminar a água. Então, tem toda essa questão. Lembrando que o leite cru tem validade de 15 dias congelado. Então, ela pode, ao longo de uma semana ali, E colocando até... esse frasquinho até botar em 2 dedos para encostar na tampa, desde que esse frasco seja identificado com a data da primeira coleta. Então pode ser que ela tenha começado a encher hoje e finalize daqui uma semana. O prazo de validade vai contar a partir da primeira coleta. Sim. Cara, como é enriquecedor, né? Sim. E eu vou fazer gente. um adendo. Essas orientações é pro banco de leite, tá? Porque às vezes eu tenho mães que também dou e querem fazer a mesma coisa como Pro leitinho de casa. Isso. O ideal é que você não junte tudo, porque se você ferver, tudo sai perdendo Numa primeira vez, né? Isso, você tem que reservar em potinhos diferentes a quantidade que o seu bebê Vai vai beber, mamar em tomar. cada hora. Depois, se você descongelou, você não pode Não leite pode congelar congelar, leite, né? E isso é É bem que legal. esse leite que vai pro banco de leite, ele vai passar por um Por um processamento. processo de processamento, né? Eu ia Isso, falar isso. assim, em casa você Ele não vai vai ser ter esse esterilizado, ele processo. vai ser pasteurizado, esterilizado, é uma coisa diferente do que você vai usar em casa. Outro adendo só para aliviar o coração das mãezinhas aí, né? Que a Jana falou assim, tem mãe que extrai 300 ml, mas a maioria não vai extrair 100 ml. Só deixar claro que muitas vezes a quantidade que a gente extrai, porque isso é uma coisa que às vezes gera angústia, sabe? Eu vejo que tem mãe que fala assim, eu acho que meu bebê tá mamando pouco e eu fui lá e fiz a extração, doutora, e é pouco mesmo, saiu 10 ml. Gente, não tem nada a ver a quantidade de leite que sai numa mamada com a quantidade de leite que sai numa extração, né? São mecanismos diferentes. Por melhor que seja a bomba, mais linda, maravilhosa, é igual a questão Mais da fórmula caro, infantil, mercado. não é a fórmula infantil, por melhor que ele seja não é leite materno, por melhor que seja a bomba, não é um bebê sugando, tá? Entendi. Então não tem essa regra do tipo assim, se eu extraio só 10 ml, então se eu ponho meu bebê pra mamar, ele tá mamando só 10 ml. Não, tá? Lógico, a gente tem mães que têm a hiperlactação, que é o problema, tá? Sim. Porque todo mundo pensa que hiperlactação o único problema é a baixa produção de leite. Não, hiperlactação, eu canso de receber às vezes no consultório bebês que vão por cólica e aí você vai avaliar, não é cólica, é hiperlactação, Tá né? mamando demais, no caso. É a mãe que tá produzindo demais, né? E aí aquele bebê que briga no peito, que chora daqui, e tem todos os sintomas que parecem cólica e não é cólica. Você vai ver a mãe tá hiperlactando, você tem que resolver aquilo ali e não dar remedinho pra cólica pro bebê, né? Enfim. Então é todo um processo diferente, né? Então o teu bebê estar mamando e eu extraio 10 ml, não quer dizer, do mesmo jeito que eu extraio 300, não quer dizer que ele mama 300 toda vez que ele vai pro peito, né? Sim, Então só pra aliviar o coração de quem não tira 300. A gente sempre brinca que a melhor bomba extratora sempre vai ser o bebê. Mas aí eu gostaria de reforçar aquilo que a Abigail falou sobre a ordenha em casa que a mãe vai armazenar pro bebê. E é nesse sentido que eu sempre gosto de orientar que uma boa bomba extratora é interessante no enxoval. Porque podem haver momentos em que essa mulher vai precisar se ausentar. E ela não vai poder levar esse bebê. Mas também, se ela lida bem com a ordenha manual, tudo bem, né? Não é obrigatório uma bomba extratora. Mas algumas mulheres têm mais facilidade, falando, né, desse público, caso a mulher deseje ter. Então, quando a mulher faz a ordenha para o próprio filho, a gente mantém as orientações, né? De preferência, no máximo 15 dias no congelador, evitar ordenhar volumes muito grandes e lembrar que o leite ordenhado cru, depois de descongelado, tem validade de 12 horas, desde que guardado no interior do refrigerador. Esse leite não pode ir ao micro-ondas, esse leite não pode ser fervido. Então, como que ela vai fazer o descongelamento desse leite? Ela vai armazenar, de preferência, frasco de vidro. Porque aquele sachêzinho, ele é mais fácil de contaminar, Sim. é plástico, Pra tirar depois. pode ter contaminação, para tirar depois é mais delicado. Então, se a mulher tiver a possibilidade de usar frasco de vidro com tampa de plástico, melhor Que é ainda. tão fácil, né? Isso, Encontra. mais higiênico, mais fácil de lavar, ela pode reutilizar. Então, como que ela vai fazer esse processo? Ela vai fazer todos os cuidados de higiene, vai ordenhar esse leite e ela vai colocar no frasco de vidro e vai congelar. Sempre lá no interior do congelador, evitar que esse frasco entre em contato com outras coisas do congelador. Então, a gente até orienta. Usa uma vasilha de plástico que sirva como uma barreira
para esse leite não encostar esse frasco não encostar em outras coisas dentro do congelador. Vou fazer o degelo desse leite. Eu posso pegar esse frasco e passar para a geladeira, por exemplo, vou usar amanhã de manhã, vou precisar. Tiro à noite e coloco para dentro do refrigerador, ou então preciso fazer um consumo rápido desse leite. Vou pegar uma panela, vou colocar água, vou aquecer no fogão sem ferver, né? Vou amornar essa água e vou desligar o fogo. Vou pegar o frasco e vou colocar dentro daquela panela e vou descongelar fazendo movimentos circulares. Porque se eu aqueço no micro-ondas, se eu fervo, coloco numa água muito quente, tudo que tem ali de células terminológicas, nutrientes, isso tudo vai se degradar por conta da alta temperatura. Então, essa é uma orientação bem válida. Descongelou esse leite, eu vou separar o volume que o bebê vai mamar. E se sobrar no frasco, eu tampo esse frasco e guardo dentro do refrigerador, no interior. Nunca na porta, porque tem oscilação de temperatura. A partir do momento que eu descongelei dentro do refrigerador, esse leite tem validade de 12 horas. Se eu descongelei às 6 da manhã, vai ter validade até às 18. Passou desse horário, sobrou, descarta. Porque... Cara, que legal, né? Eu acho que muita mãezinha acaba fazendo isso de guardar em casa do próprio filho e tudo mais, mas talvez nem tenha essas orientações, né? Faz da forma errada. Isso é muito comum na época da pojadura, né? Onde a gente tem a mama muito cheia, muito engordada, como a gente falou, né? Aquele bebê que nunca mamou dentro do útero, então ele nasce com essa musculatura que ele usa pra mamar, é fraquinha. Ele vai trabalhando isso enquanto ele vai aprendendo a mamar, né? E aí essa mãe, às vezes, precisa mesmo fazer a ordenha de alívio, que a gente fala, né? Que é só pra amaciar a mama. Alívio. Só pra... Lembra que se esvaziar tudo, chega lá no cérebro, tá faltando leite, produz mais. Aí a mãe hiperlactação. Aí é hiperlactação. Então, assim, às vezes a ordenha de alívio, que é pra amaciar essa areola, pra deixar mais confortável pra acoplar esse bebê, né? Esse leite também já pode ser ali guardado, refrigerado, pra que em algum momento, às vezes não é agora, mas às vezes daqui a um mês, e ela vai precisar usar, né? Então... Cara, olha, se nós ficar aqui até amanhã, acho que a gente vai ter assunto, né? Não, e ainda tu escolheu gente que gosta de falar do tempo paterno. E é assim, ó, eu ainda tenho um monte de pergunta que acho que já vai ter que fazer um novo episódio e falar muito mais. Mas eu acho que, como pra gente finalizar, eu acho que a única coisa que eu quero deixar bem claro é que, assim, gente, tem muito mais informações do que só isso que a gente falou aqui. Tem muito mais verdade, tem muito mais mito que a gente nem comentou. E eu acho que a melhor coisa, acho que a última coisa que eu posso deixar para quem tá assistindo é: se você tem condições e pode ter uma pessoa do seu lado, uma pediatra espetacular, né? Alguém para te acompanhar, que legal, que ótimo. Mas se você não pode, procura ajuda da mesma forma. Sempre vai ter alguém para ajudar, né? E para quem não vai ser mãe, para quem tá ali de rede de apoio, assistam também, entendam que existe um momento, que cada criança é única, que cada mãezinha é única, que tudo é uma escolha, que tudo é uma decisão da mãe com o bebê, ok? Se o pai quer participar, mas é da mãe, né? Não pode o pai decidir, ela vai sim amamentar, que não é assim que as coisas funcionam, né? E é um processo. Exatamente. Eu sempre falo na consulta pré-parto, quando eu vou falar no parto de amamentação, a primeira coisa que eu pergunto: você quer amamentar? Porque assim, a gente começa por aí. Porque se você falar pra mim, não quero amamentar, eu também vou te orientar na melhor forma que você vai oferecer, porque o bebê não vai morrer de fome, porque exatamente. Não funciona assim. Não funciona assim. E além do que também, né, pra aliviar o coração de quem não consegue. Porque tem umas que não conseguem. E tá tudo bem, gente. Tá tudo né? bem, tentou de tudo e não conseguiu. E também tá tudo bem. Eu falo que ser mãe não se resume em dar peito. Eu acho que vale também a gente falar um pouquinho a respeito da demonização das fórmulas. A fórmula, no momento adequado e quando necessário, ela salva vidas. Lógico, né? Existem situações em que a mãe não pode amamentar o próprio filho. Nesse momento, a fórmula vai entrar. É isso que eu tô falando. Ninguém vai morrer de fome porque a mãe não pode amamentar, não consegue amamentar. Só que é exatamente isso, Jana. Até nisso você tem que ser bem orientado, né? Pra você saber qual tipo de fórmula utilizar, como utilizar. Eu costumo dizer assim, né? Que não quer dizer que nós não vamos usar fórmula, mas se a gente vai usar fórmula, a gente tem que saber por que a gente vai
vai usar a fórmula. E dentro daquele, se eu estou dentro daquele porquê que eu preciso usar a fórmula, o que eu posso fazer para reverter isso e eu não precisar mais da fórmula? Lembrar que a Posso gente- ou não posso, enfim. Sim. Né? E lembrar Não que é simplesmente põe a fórmula e esquece. Agora tá boa, né? Pronto, que tá ganhando enquanto peso, tudo profissionais bem. de saúde, eu falo dessa questão da demonização, que enquanto profissionais de saúde, às vezes quando a gente fala, dá a impressão que a gente está demonizando a fórmula. Mas na verdade, o que a gente vai contra é o uso indiscriminado da fórmula. A fórmula, a qualquer hora, por qualquer motivo. Então a amamentação, a gente sempre vai bater na tecla de que é extremamente importante. Ela tem inúmeras vantagens para a mãe e bebê, então a gente vai sempre lutar por ela, se for o desejo dessa mulher. Porque voltando ao que foi dito no início, amamentar é um direito, não uma obrigação. Exatamente. Então, a gente espera que dentro de um cenário ideal, Perfeito, perfeita, né? a amamentação aconteça, E eu já, mas quando não possível, de forma bem orientada e conduzida. eu já vivi isso no consultório, assim, de mãe que sofreu tanta pressão porque tinha que amamentar, mas na verdade ela não queria amamentar e a gente acompanhando ele de perto, a gente via que esse processo estava tão pesado, Sofrido, até o né? momento que a mãe se empoderou e falou, não, gente, eu não quero Quero mais. amamentar e eu quero alimentar meu filho de outra forma, e ela se tornou outra mãe, entendeu? Ela estava ali plena, inteira, entregue ao seu Aham. bebê, porque ela não estava indo contra ela, né? Sim. Então, o aleitamento materno é maravilhoso, é a melhor coisa que existe, tanto para a mamãe quanto para o bebê, como nós falamos, é inigualável, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar o processo de todo mundo. Além do que, a fórmula vem de uma prescrição médica. Tudo bem, Aí. Eu Porque costumo já dizer, bater não deu nessa certo. tecla. Fulano vai lá na farmácia e pega. Seu pediatra receitou? É isso que eu falo, você tem que saber por que você está usando, se você pode intervir naquilo e reverter esse uso, mas enquanto precisa você vai usar. Dentro do hospital eu bato na tecla, eu falo assim, dieta é prescrição médica. Então se não está prescrito fórmula, não pode dar fórmula. Se for para usar fórmula, o médico vai vir aqui e vai prescrever qual fórmula, qual a quantidade, qual o método, porque faz parte da prescrição. Faz É o primeiro item da prescrição médica é dieta. É, E leite materno ou fórmula é dieta. Então tem que estar prescrito, né? E a mesma coisa fora do hospital. Então, assim, vou usar fórmula por um... A maior parte das pessoas acabam usando fórmula por causa desses mitos que nós já falamos e que não falamos de todos, né? Mas isso vai atrapalhando todo aquele processo da mãe que realmente quer amamentar. É verdade, é verdade. Meninas, obrigada. Vamos que é o próximo. Já uma janta, já desce, vamos comendo. Também não é mais café, né? É janta também. Assim, ó, de verdade, coração aberto. Primeiro, parabenizar vocês, porque o trabalho de vocês é incrível. Legal a gente saber agora, pra gente poder passar isso para outras mães também. Dizer que a For Kids está de portas abertas para quando vocês quiserem fazer uma campanha, fazer qualquer coisa que a gente possa fazer para ajudar vocês. Portas abertas de verdade. Desde o primeiro episódio, eu brinco que a gente não veio aqui pra vender roupa. Não. Porque não é só pra isso, né? A gente quer levar informação pras mães, levar conteúdo e levar conteúdo de qualidade. Porque não adianta eu simplesmente ir lá e falar, a gente faz sim videozinho, brincadeira, põe as crianças pra fazer foto. Mas não é isso. A gente quer esse carinho de mãe pra mãe, que era uma informação que talvez eu queria ter tido quando eu tive meu bebê. E hoje eu tô ali com tantas mãezinhas que todos os dias eu chego uma gravidinha ou uma com um bebezinho pequeno. Então a gente quer levar essas informações. E o agosto é um mês lindo, né? Pra gente comemorar isso, comemorar o aleitamento e levar informação pra casa. Então, gratidão por vocês terem aceitado e disponibilizado o tempo de vocês que saíram do trabalho pra vir aqui, passar essas horas com a gente e levar informação. Obrigada mesmo, tá? Nós Mas- agradecemos. Eu acho muito importante assim a gente levar essa informação, né, do banco, de profissionais, né, que realmente sabem o que estão Sim. falando, tem experiência, né, porque Google todo mundo tem acesso, né, então tem que tomar muito cuidado com isso. E no Google, ou você tá morrendo, ou você... É sempre isso, assim, né? sempre o extremo. Exatamente. Mas o banco está à disposição. Obrigada e vamos levar essas informações pra quem tá em casa. Agora, vocês duas eu não tenho nem como falar, né? Olha, legal, porque a gente continua falando. Fala. Obrigada, meninas, de coração, por vocês disponibilizarem. A gente sabe o quanto a agenda de vocês é ali, ó, espremida, né? E
trazer vocês aqui todas juntas no mesmo dia, no mesmo horário, é uma honra pra gente. Então, de verdade, obrigada por fazerem todo esse trabalho. Saibam que a For Kids está aberta para vocês também, para qualquer tipo de trabalho que vocês queiram fazer, divulgar. Sempre que a gente puder fazer alguma coisa em campanhas juntas também, a gente está super aberto. Obrigada. Tá bom? E vamos marcar outros, a gente faz outro, só com isso, só com aquilo, porque a gente adora. Hoje a gente faz um episódio por mês, porque a gente nem sabe às vezes o que gravar, mas a gente pode fazer um por semana, se for o caso. É uma coisa dá pra ser um por semana. Porque é muito assunto. Obrigada, gente, de coração, tá? Legal, Obrigada mesmo. nós que agradecemos. E chegamos ao fim. Obrigada e até o próximo episódio.